Jair Bolsonaro, presidente, o senhor está querendo afundar o Brasil com o Paulo Guedes. O senhor está de brincadeira com o Paulo Guedes. O senhor é parente do Paulo Guedes, presidente. Esse homem aqui é um homem que já mostrou que não gosta de pobre, né? Ele ferrou o pobre até agora. Agora vai ficar a impressão que o Paulo Guedes é bonzinho porque ele está dando um auxílio de R$400, mas desde o início da pandemia ele queria dar 200. Depois ele interrompeu o auxílio de 600 para fracionar em parcelas que dão média de 200. Ele não queria gastar dinheiro com o povo. O que esse homem fez pelo Brasil até agora na economia? O que ele fez pelo pobre do Brasil na economia? Se fizesse, não tinha tanta gente morrendo de fome, os preços não estavam tão altos e o Brasil não seria um dos 3 países cuja inflação bateu 2 dígitos. A economia gestada pelo Paulo Guedes e a equipe dele é péssima das péssimas. E ele já mostrou que ele é um ser humano que não está nem aí com o pobre. A empregada não pode viajar para Disney, a energia elétrica pode aumentar. Então não adianta agora ele dar um auxílio de R$400 e dizer que é bonzinho. Não, o diabo não vira anjo da noite para o dia, não. Pelo contrário, o diabo é um anjo caído. Esse é o grande detalhe. Acontece que os políticos que estavam em volta do Bolsonaro falaram assim, olha, para de ouvir o Paulo Guedes, senão o senhor não vai ser eleito nem para presidente de time de botão. Hoje, quando eu vi que o Paulo Guedes iria sair, eu rezei 3 Pai Nosso e Ave Maria para ele sair mesmo. Os evangélicos oraram, os muçulmanos, os budistas pediram, pelo amor de Deus, vai embora. Sai, Guedes! Sai daí, Guedes! Sai daí, Guedes! Põe lá o Paulo Guedes, você acha que ele vai virar anjo de uma hora para outra? Sai daí, Guedes! Sai daí! Sai daí, Guedes! Por que você não sai daí? Caian Messina, rapidamente, só um destaque, que depois a gente conversa com mais tranquilidade. Vocês estão com Caian Messina? Isso é o Paulo Guedes, a figura mais execrada do Brasil hoje, pô. Então, o Paulo Guedes, em primeiro lugar, o Paulo Guedes, se ele fosse um bom ministro da Economia, quando começou a pandemia, ele falava assim, presidente Jair Bolsonaro, vamos propor uma reforma administrativa, porque vai faltar dinheiro. Então, reforma administrativa e enxugar o governo Jair Bolsonaro, que como todo governo, né, os governos todos aí, até o do Fernando Henrique, que tem, o Fernando Henrique saiu do governo com um monte de esqueleto no armário. Fora isso, nós tivemos 2 presidentes empichados e 2 presidentes presos. O governo sempre arrecada muito e gasta errado. Gasta errado e com gente que não deve gastar. Você não pode demonizar o funcionário público que trabalha muito e ganha pouco. Tem que pegar aquele que não trabalha nada e ganha muito. E isso nos 3 poderes. Não era um poder só, não. Nos 3 poderes. Isso seria o ministro da Economia. Até agora esse cara não fez nada pelo Brasil. Não falou isso pro Bolsonaro. Quando o Bolsonaro foi dar 30 bi, ou 31 bi, ou 34 bi, isso eu falei há 200 anos, agora órgãos internacionais estão analisando. Eu não sou órgão internacional, mas estou falando há tanto tempo. Se não tivesse dado 30 bi de emenda para parlamentar, gastar para eleição e gastar com obra, gastar com serviços sociais, o Brasil não teria que furar o teto. Se o Paulo Guedes... E furar teto é mexer com dívida pública. Isso significa que investidor nenhum vai investir num país que perde a mão da dívida pública. Antes, o Paulo Guedes pregou um calote financeiro do pagamento de precatório. Precatório é quando você tem um título do governo, né? Aí vem fundos nacionais ou internacionais, principalmente os internacionais, vale 15, ele compra por 5. Só que ele quer receber o dinheiro dele. Aí o Paulo Guedes não quer pagar esses fundos internacionais. Aí o dinheiro que seria aplicado numa empresa não é aplicado na empresa brasileira. Aí a empresa, o que ela faz? Além de não contratar os 14, 15 milhões que estão sem emprego na rua, ela manda mais gente embora. Né? E aí significa o quê? Que o dólar sobe. E aí quem ganha? O Paulo Guedes, que tem um offshore lá fora. Quanto ele ganhou de ontem para hoje, com o dólar batendo o que bateu? Ah, mas isso não é ilegal, Datena. Mas no mínimo é imoral. De ontem para hoje, ele ganhou mais de R$300 mil aproximadamente. Não precisa ele mexer da empresa dele, como dizem que ele não mexeu. O dólar sobe sozinho. Então, isso no mínimo é imoral. Essa seria a oportunidade para dar uma bica e mandar o Paulo